Olá, meu nome é Lara, eu sou aluna do curso de Agronegócio da FASU. Devido à pandemia do coronavírus, o projeto CRS mudou a sua forma. Para quem não sabe, CRS significa Carreira e Responsabilidade Social. O tema voltado ao agronegócio escolhido pelo meu grupo foi a agricultura familiar durante os tempos de pandemia. Somos alunos do curso de Agronegócio e Zootecnia da FASU. A agricultura familiar consiste em uma organização da produção gerenciada e operada por uma família. A agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos produzidos no Brasil. Sem dúvida alguma, o pequeno produtor possui um papel muito importante na cadeia alimentícia do mercado brasileiro. Vamos falar aqui então um pouquinho rapidamente sobre o sistema de produção familiar. A agricultura familiar, ela é caracterizada por pequenas propriedades rurais, né, onde a mão de obra é essencialmente do núcleo familiar. A colheita, ela é utilizada na alimentação desses agricultores familiares e da sua família, né, e para comercialização. Né, é uma grande variedade de alimentos, geralmente os agricultores têm, né, sendo a principal fonte de renda dessas pessoas. Né. A gestão da propriedade familiar, ela geralmente é compartilhada pela família. E como é que essas famílias planejam essas atividades? As atividades são planejadas de acordo com as condições financeiras, materiais, né, de questões culturais, étnicas, sociais, também a escolaridade e muitos outros fatores que permeiam aí a forma de planejar as suas atividades desses agricultores familiares, né? Além da produção e comercialização, os agricultores familiares eles têm outras atividades, né, que dialogam entre si, como que dialogam com essa questão do manejo, da produção, da comercialização, né, que é, por exemplo, a manutenção do meio ambiente, a conservação, preservação do meio ambiente, a busca e troca de conhecimentos técnicos, a busca e troca de conhecimento de gestão mesmo, de temas políticos, né? Então, ele é bem complexo, o sistema de agricultura familiar é bem complexo, bem rico. A comercialização direta ao consumidor final é tida como uma forma de aumentar a rentabilidade financeira desses agricultores e fortalecer a agricultura familiar, né? Então, porque a agricultura familiar tem muito isso de ser terceirizada, essa comercialização, o que deixa a lucratividade do agricultor familiar muito baixa. Então, é bem interessante que ele tenha essa comercialização direta, né, no comércio local, né, circuitos curtos de comercialização. No Brasil, a agricultura familiar é responsável por 70% da renda dos brasileiros no campo, ou seja, 70% do que comemos vem da agricultura familiar, né? Agora, com relação ao PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, é um programa que, sim, tem o intuito de melhorar a qualidade de vida das famílias dos agricultores e eles buscam
financiamentos, né, custeio de despesas básicas das suas atividades agrícolas, seja aquisição de insumos, de produtos, de mudas, sementes, ração, enfim, insumos básicos para as suas atividades, para os seus tratos culturais, ou para viabilizar também a aquisição de compra de equipamentos, né, aquisição de máquinas agrícolas, implementos, animais, investir em tecnologia para estruturar, né, a produção. Mas eu entendo que o melhor ganho do PRONAF é que a declaração de aptidão ao PRONAF, né, a DAP, ela dá acesso, ela tem essa característica de ser um documento, né, que dá acesso a muitas políticas para os agricultores familiares, para que eles tenham acesso a essas políticas, como o PA, o PENAI, a própria assistência técnica e extensão rural, benefícios previdenciários, aposentadoria, auxílios emergenciais. Enfim, eu entendo que a DAP é o maior benefício que os agricultores têm. E hoje, né, no atual governo, a gente tem que ficar bem atento, porque a gente tem percebido que algumas dificuldades a esses acessos, né? Até chegando a um retrocesso mesmo. Mas que são políticas ou seja, o PRONAF vai além da política de crédito. Ele dá essa oportunidade pela DAP de ir além dessa política de acesso ao crédito para os agricultores, que tem acesso a políticas muito interessantes que eles podem captar tendo a DAP. Eu entendo que esta é o maior benefício que o PRONAF pode dar aos agricultores familiares, né? Então, são políticas, o PRONAF também é uma política que não pode ter retrocessos, né? E um fator interessante também é que os agricultores familiares, o perfil deles faz com que a inadimplência a esse pagamento desses financiamentos seja muito baixa, né? Então, por quê? Porque o agricultor familiar, ele gerencia relativamente bem a sua renda, no que diz respeito, principalmente, aí é bem mesmo, no que diz respeito ao cumprimento dos seus compromissos. Então, é muito interessante também para o Estado, para o governo, no caso, né? Então, eu entendo que é uma política muito importante, deve ser preservada. Então, é isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Olá, eu sou a Patrícia Valcarengue, sou do Cerro Grande, Rio Grande do Sul, e vim aqui falar um pouquinho sobre a agricultura familiar. Primeiramente, as dificuldades, né? As principais dificuldades que a gente enfrenta, principalmente nas pequenas propriedades, que tenho que falar do que eu vivo, né? Então, assim, a principal dificuldade esse ano foi a estiagem, porque foi bem sofrido. Aqui na propriedade a gente trabalha com suinocultura, pecuária leiteira, tabaco e citricultura. A citricultura é uma pequena parte só da propriedade, né? Mas tudo envolve a agricultura familiar, né? Por ser uma pequena propriedade, a diversificação vem para somar e nos ajudar.
Eu e meu marido trabalhamos com a suinocultura e meus pais trabalham com a pecuária leiteira e com o tabaco. Esse ano foi bem complicado, a estiagem judiou bastante das plantações, principalmente das pastagens e o milho para silagem em si. Foi bem difícil essa situação, mas aos poucos as coisas vão retornando ao normal. A principal dificuldade foi essa, né, este ano. Às vezes é chuva demais, às vezes é chuva de menos, né? Mas a gente já até está se acostumando que é assim a nossa realidade. O que mudou com o coronavírus aqui é que antes a gente tinha o acesso livre dos vendedores, dos técnicos, e agora a gente evita de receber as pessoas de fora, né? Então, o técnico da suinocultura, ele só vem quando a gente chama, quando é realmente necessário, porque, né, a gente tem um acompanhamento, mas para evitar, né, o contato, ele vem só de vez em quando e com todos os devidos cuidados. O leiteiro é o que mais entra na propriedade, claro, com o cuidado, né, para evitar contágio e tudo mais. Aqui na cidade a gente não teve casos de coronavírus, mas nas cidades próximas já tem. Então, todo o cuidado está sendo tomado para que não chegue até aqui essa doença. Bom, eu acho que era isso. Agradeço a atenção e qualquer dúvida estou à disposição. Olá pessoal, eu me chamo Kelly, sou engenheira agrônoma, produtora rural e empresária sócia cofundadora da empresa Cestas com Vida, que atua em Uberaba, na entrega de cestas orgânicas. Nessa época de pandemia, nós tivemos um aumento na visibilidade devido à procura da melhoria da alimentação, aumentar a imunidade. Então, a gente aumentou as nossas vendas com esse quadro. Só que para continuarmos a entrega em Uberaba, tivemos que tomar algumas medidas. E quais foram as medidas que nós tomamos? Foram duas. Uma na parte da montagem, a outra no ato da entrega. Em relação à montagem, nós esterilizamos todos os alimentos colhidos com água clorada e no ato da entrega nós utilizamos máscaras, luvas e mantemos a distância que é requerida pela OMS.